Começando, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de introdução ao grego clássico e koiné, promovido pelo o Núcleo de Cultura Clássica, um curso de extensão da Universidade Federal do Ceará. Então a gente está trabalhando aqui, né? Hoje a gente vai continuar trabalhando com o método Atenas e a gente deve ir falar um pouco do capítulo 1 beta. Eu vou falar um pouquinho da gramática, a gente deve fazer alguns exercícios e aí talvez a gente volte lá para o texto e leia mais um texto, e se der tempo a gente entra no capítulo 2. Então eu vou começar falando dos acentos. Tonoi, são os acentos em grego. Então você tem 3 acentos em grego antigo. Até os anos 80, no grego moderno, usava esses acentos também. Mas eles não. Assim, a herança gramatical nos legou esses acentos que foram criados por gramáticos, né? Alexandrinos, lá no Egito, para poder tentar reproduzir, né, uma pronúncia grega, né, ática, clássica. E esses acentos representariam uma musicalidade, né, das palavras, né? Mas no dia a dia as pessoas não usavam esses acentos. Esses acentos foram criados pelos gramáticos para tentar reproduzir, né, essa musicalidade, esse acento, esse tom musical das palavras, né? Então você tinha esses 3 acentos: tonos oxus, tonos oxus, seria, a gente traduz como acento agudo, perceba a nomenclatura musical, agudo. Tonos barus, que seria, a gente traduz como acento grave, e o tonos perispómenos. Então, o tonos perispómenos nós traduzimos como acento circunflexo, que ele seria uma combinação, né, do oxus e do baris, né? Ele pode ser representado por essa forma ondulada, como se fosse um tio, mas às vezes é representado por um sobe e desce, e às vezes por uma curva. Aqui nessa fonte eu só consigo fazer como tio, né? Aí o acento agudo, tonos oxus, ele pode aparecer na antepenúltima sílaba, na penúltima sílaba ou na última sílaba. Ele pode aparecer numa das 3 últimas sílabas. Perceba que a gente aí tem assim é muito semelhante, né, a questão da acentuação em português. Nessa questão, né, o grego, né, e o português, né, tem uma regra parecida nessa questão do acento, da acentuação. Quanto ao acento grave, tonus barus, o tonus barus só pode aparecer na última sílaba de uma palavra. E não aparece na penúltima nem na antepenúltima, é só na última. E o tonus perispómenos só pode aparecer na última ou na penúltima. Não pode aparecer na antepenúltima. Então aqui tem uns exemplos com acento agudo, né? Anthropos é uma proparoxítona. Legei é uma paroxítona. Macros é uma oxítona. Perceba que essa nomenclatura nós usamos para as palavras no grego vem direto no português, vem direto do grego, da gramática, da tradição da gramática grega. Aí a gente chama, né, tem essas... Espera aqui, acho que travou agora um pouquinho o computador. Sim, aqui. Ó, sobre o acento
grave, o tônus baríus. Como é que ele acontece? Para ele acontecer, você precisa de uma palavra que seja oxítona, por natureza. Então, ela isolada, ela sem nenhuma outra palavra, ela é oxítona. Por exemplo, Alá. Alá isolada, se você pronunciar isoladamente, Alá vai ser oxítona. Mas você normalmente você não vai pronunciar ela isolada, você vai pronunciar junto com outras palavras. Então, se você junta com uma outra palavra na sequência e essa outra palavra for acentuada, como calos, essa primeira palavra, que era oxítona, vai se tornar barítona. Então, oxítona se torna barítona. Para você ter uma barítona, você precisa de uma oxítona. Então, alá, calos, fica alá, calos. Alá, calos, fica alá, calos. Então, a ideia é que você teria, né, uma curva melódica, né? Alá, calos, alá, calos. Ou então que você teria pelo menos o alá, esse alá seria um tom mais reto, né? Mais horizontal, né? Melhor, vertical. E Alá, Calos, Alá, Calos. Só você não diria Alá, Calos. Não, você Alá, Calos, Alá, Calos. Você subiria só no os, né? Alá, Calos. Mas a gente tem outros problemas, porque não é todas as palavras em grego que são acentuadas. Tem algumas palavras em grego que perdem o acento. Por exemplo, as palavras enclitiqué. Uma palavra enclitiqué ou enclítica, ela se apoia no acento da palavra que vem antes e perde o acento. Por exemplo, o verbo esti ou estim, que a gente viu no texto anterior, ele perde o acento dele. Ele isoladamente ele vai ser pronunciado esti, estim, né, quando a gente pronuncia isoladamente. Mas quando ele junta-se com outras palavras, ele vai perder o acento, a sílaba tônica vai perder. Então você vai dizer calepos, caleposestim, caleposestim, caleposestim. Então você vai pronunciar como se fosse uma só palavra, caleposestim. Você vai pronunciar como se fosse uma palavra proparoxítona, caleposestim, caleposestim. Então ele perde você quando você tem uma oxítona mais uma oxítona mais uma enclitiqué, vai ficar assim, né? A enclitiqué vai perder o acento e você a oxítona vai continuar igual. A caleposestim significa difícil, é difícil. E a lacalos significa mais é belo, mais belo. A gata voltou. O a lacalos. Aí é antropos, para quem não lembra, é o ser humano ou o homem. Às vezes a gente traduz como homem ou ser humano, mas não tem a ideia de macho, de marido. Legei, às vezes a gente traduz como uma pessoa, um indivíduo. Legei é fala, diz, né? Uma terceira pessoa. Triton prósopa. Triton prósopa. Esses textos que a gente tinha visto até agora, apareceu só Triton prósopa, que é a terceira pessoa, né, do discurso. Macros é grande, largo, né? Longo. O trabalho é longo, né? Roponos macrosestim. Aí, deixa eu aqui descer para os próximos exemplos. Aí, o que é que acontece quando você tem uma paroxítona mais uma enclitiqué? Você, por exemplo, o que é que acontece? A paroxítona e a enclitiqué, quando estão numa sequência, a enclitiqué não perde o acento. Então você tem ponos, mas estim uma não mexe com a outra. Então, ponosestim, ponosestim. Então ela continua é, com acento. Então, ponosestim significa é trabalho, né? Trabalho é, o trabalho existe, né? Uma coisa assim, né? Todo mundo está acompanhando?
Sim, tá ok. Não está muito rápido, não, né? Bora lá, Tá continuando. Não. ótimo. Tranquilo. Aí aqui são regrinhas, essas regrinhas de acentuação no começo são difíceis, mas não é, não, o objetivo não é assustar vocês, é só para dar aqui o ponto gramatical. Aí, continuando. Quando você tem uma proparoxítona mais uma enclitiqué, o que acontece? A proparoxítona vai ganhar um segundo acento e a enclitiqué vai perder o acento. Então, antropocestin, vai ficar assim, antropocestin, antropocestin. Então, você vai ter a palavra que tinha um só acento, vai ganhar um segundo acento na última sílaba. Tudo bem? Vocês estão vendo o que aconteceu? Então, estin vai perder. Não é que se perde, mas você tem que conseguir, na sua pronúncia, você tem que conseguir pronunciar antropocestin. Você pode fazer assim, né? Antropocestin. É uma questão de musicalidade, né? Aí, perispômena. Agora, perispômena. A gente chama de perispômena a palavra que tem o acento perispômenos na última sílaba. Na última sílaba, a gente chama essa palavra de perispômena. É como se fosse uma oxítona com acento circunflexo. Então, teói, ou teó, quando se junta com estin, aqui é uma enclitiqué, o enclitiqué vai perder o acento. E aí você vai ter teóiestin. Vai ser semelhante, né, a uma oxítona. A oxítona não faz a enclitiqué perder o acento. A perispômena também faz a enclitiqué perder o acento. Então, teóiestin. Então você encontra isso lá em Lucas 18, 27, né? Para Deus tudo é possível, né? Teóiestin, né? Para Deus né? O que? Possível. Continuando. Quando você uma properispômena é uma palavra que tem um acento circunflexo na penúltima sílaba. E só pode acontecer quando uma properispômena. Olha, para poder uma perispômena acontecer, a última sílaba tem que ser acentuada, né? E tem que ser longa. Porque o circunflexo só cai em cima de uma sílaba longa, né? Que tem uma vogal longa ou que tenha um ditongo longo. E aqui, para você ter uma properispômena, você tem que ter a penúltima sílaba longa ou um ditongo longo e a última sílaba tem que ser breve. Tem que ser breve. Essa é uma das regrinhas que não está escrita aqui, mas que você tem que ir aprendendo. Então, assim, como é que você forma uma properispômena? A última sílaba tem que ser breve. Se ela não for breve, você não forma uma properispômena. No máximo, você vai formar uma paroxítona, mas não uma properispômena. Aí o que acontece? Na properispômena, diferente da paroxítona, ou melhor dizendo, a properispômena não vai ser igual a uma paroxítona. Ela vai se parecer mais com uma proparoxítona. Então, o que acontece com a properispômena? A última sílaba vai ganhar um segundo acento. Então, vai ser oikos, mas estin vai virar oikosestin.
Kosestin. Oi, Kosestin. Oi, Kosestin. Então você vai ter um segundo acento na última sílaba, que a palavra vai ganhar um segundo acento na última sílaba para apoiar a palavra enclítica. Muita informação? Tá claro? Vamos aí com calma, né? Aí, bastante. tranquilo. Aí aqui, na sequência, a gente tinha um exercíciozinho. Esse exercício era assim, tem uma frase em grego que a gente vai traduzir e uma frase em português que a gente vai verter para o grego, tentando imitar a frase que tem em cima para ir aprendendo, né, a ordem das palavras. Se vocês se esforçarem um pouquinho também dá para tentar aprender aquelas regras de acentuação. Mas se vocês ainda tiverem com dificuldade com esse negócio de regras de acentuação, deixa para lá e bota só as palavras sem os acentos. Mas vamos aqui. E aqui nessa aula, aqui no vídeo, eu não vou nem querer que vocês escrevam, eu vou querer que vocês falem, né? Então, primeiro, alguém vai ler para mim a frase em grego e vai traduzir. Quem vai ser o primeiro? Victor, por favor. Pronto, professor. Seria Rho de Caiópolis, Oikei, Entais, Atenais. Isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som aqui para vocês. Porque às vezes. Tá grande, tá ótimo. Tá bom também. Eu aqui tô tentando aqui fazer. Pronto, aqui. Eu acho que eu vou ter aqui 125, tá. Vamos lá. Vamos lá, 120. Aí agora, Victor, você consegue traduzir? O de Caiópolis, o Coiquei, Entais Atenas. Seria o de Ceópolis, não mora em Atenas. Isso, perfeito, perfeito. Aí você conseguiria dizer em grego, com o vocabulário que você já aprendeu, o fazendeiro caminha para o campo? Tentar, né? Ho autorgos, né? To agro, pode ser agron, tonagron, badik, essa mesma palavra. Vai, continua. Badidsei. Isso, badidzei. Ou o zeta, né, professor? Essa última, da última sílaba de badidsei é o zeta, né? Isso, é um zdeta, né? A gente pode dizer zeta. Ou zeta ou zdeta, a gente, dependendo da pronúncia. A pronúncia mais reconstituída, né, vai dizer zdeta, como se fosse SD, sigma delta. Então vai ser badidzei. Uma pronúncia às vezes mais erasmiana, a gente fala badidzei. E uma pronúncia clássica vai dizer badizi. Entendi. Professor, posso tirar uma dúvida? Sim. Eu fazendo esses exercícios, eu percebi que, assim, aparentemente, a gente não precisa se preocupar muito com a ordem na qual as palavras são organizadas, porque elas meio que, como tem aquela questão do radical e dos casos, é como se a gente não procurasse a ordem quando a gente está fazendo tipo uma tradução do português para o grego, né? Tá certo esse meu raciocínio? O raciocínio é bom, mas a verdade é que não existem tantos padrões possíveis. Sempre vai ter umas duas ou três ordens que são preferidas. Por exemplo, você disse tonagron, né? Badidzei. Mas, na verdade, o exercício pedia para você usar uma outra ordem. Uma ordem mais parecida com a do português.
O exercício, ele queria que você dissesse ho auturgos, badizei, badizei, aí você falou, faltou uma coisinha, faltou uma preposição. Você disse tonagron, ou na verdade você disse toagro, mas não é toagro, é tonagron, tonagron. Aí tonagron com o nho no final, né? Isso, tonagron. E aí faltou uma preposição. A preposição seria pros. Faltou você dizer assim, tonagron. Tá dando para entender? Sim, sim. Então aqui ele meio que te incentiva a você usar a frase de cima como modelo. E você botar assim, sujeito, verbo, complemento nominal. Na verdade, complemento nominal, não, é complemento adjunto adverbial, né? De lugar, né? Então, seria aí aqui, seria ho auturgos, badisdei, prostonagron. Então, meu exercício meio que te incentiva a usar essa ordem. Imitar a ordem da frase que tem em cima. Você tá entendendo? Por que tem os pares? Entendi, perfeito. A Fabiana quer perguntar uma coisa. Ou quer ler a segunda frase, Fabiana? Não, eu quero perguntar sobre essa, professor, porque eu fiz também nessa sequência, como o exercício pediu, né? Coloquei o verbo no meio, e quando eu fui colocar o objeto, eu fiquei em dúvida se eu colocava, depois da proposição, se eu colocava tonagron ou tois agróis. Aí eu não entendi ainda, eu acho que eu não sei ainda, então eu fiquei procurando no que eu já tinha feito e não sabia o que usar. Aí eu fiquei na dúvida com relação a isso. Mas se você errou, o erro levou à aprendizagem, né? As preposições, elas regem casos diferentes, né? Então, when vai reger o dativo. E o pros, a preposição pros, vai reger o acusativo. Então, você vai dizer prostonagron. Prostonagron. Interessante, não sabia disso. Tudo bem. Muito obrigada. Peter. A segunda, eu acho que eu sei. Então vai ler, por favor, Peter. Macros estem ro agros. Isso. Grande é o lote. O lote, mas aí é lote? Qual é a gross? A gross é lote? Não sei. Agora eu estou em dúvida. Não, mas talvez você esteja confundindo com outra palavra. Com significado parecido. É o campo. Isso, aqui é o campo. Ah, certo. Então, mas o grande macros é grande, né? Sim, sim. Uma grande, largo, né? Largo, grande. Longo também, professor. Mas, professor, oi. Aquele jovem lá dos vídeos em italiano, ele chama também de lote de terra. O agros? O agros? Ele fala, ele chama de campo, chama de fazenda, lote de terra, ele vai falando vários sinônimos, né? Nem eu sei, mas é porque a gente está tentando aqui separar do kleros, porque existe a outra palavra que a gente aprendeu, que é o kleros. Então é interessante que você tente, todos são sinônimos. É o kleros. Kleros Desculpa, é o kleros. De agros, mas a gente vai tentar separar na nossa cabeça, né? Agros, campo, kleros, fazenda, lote. Vocês estão entendendo? Mas é claro. Não, é isso mesmo. Ele chama de kleros, é o lote, Isso. Aí agora aqui, Peter. Eu acho que a casa pequena é ro oikos kai micros. Errei? Você disse cai. Mas errei, e né? o verbo deveria. Cai é o verbo? Aqui é.
É. Estin, Roikos, estin, micros. Como é? A última palavra? Roikos, estin, micros. Isso. Mas agora você colocou na ordem direta do português, né? Aí aqui o exercício é imite a ordem das palavras em cima. Então, imitando a ordem das palavras em cima, como ficaria? Sim, aí seria micros, estin, roikos. Isso, roikos. Roikos. Isso, exatamente. Deu para entender? Sim, agora entendi. Isso. Então a brincadeira é aqui, ó, duas frases. Você imita a ordem da de cima. Vamos lá, continuando agora o 3. Quem pode fazer a leitura do 3? Eu, Quem está falando? Nazil. Por favor. Ó, autor, É o 3. Eu não estou ouvindo direito. 3. o autor goes, estin, esquiros. Isso. Esquiros. Esquiros, o acento sabe final, esquiros. Aí como é que você traduziria? Com o autor Gos, Estin Esquiros. O agricultor é forte. Isso, ótimo. O agricultor é forte. E aí, você conseguiria traduzir Diciópolis é um agricultor para o grego? De Caiópolis, estin, autor goes. Isso, ótimo. Lembrando que é bom dizer assim, sou de Caiópolis. O de Caiópolis, estin. Esse é en. Vai ter que ser com ni, né? Porque é auturgos. Auturgos, tem uma vogal. Estina auturgos. Estin, autor goes. Okay. Quem pode ler a número 4? João Vitor, vai ler? Roclérus polun citon parekei. Ótimo. Seria a fazenda, muito alimento fornece. Isso, nessa ordem, né? Mas você poderia, sua tradução, você pode inverter também. Você pode dizer, fornece muito alimento, muito grão. Pode dizer, dá muito alimento, oferece. Tem algumas opções, tá bom? Mas não está ruim, não está ruim. É, professor? Ocleros polin. Não é? Polune. A Polune Citon. É um conjunto aqui, ó, Polune Citon. Muito grão, muito alimento. Citon paraxei. Pareque. Não é paraxei, é pareque. Pareque. Desculpa. Aí agora, João Vitor. Você consegue traduzir para o grego? Um homem carrega a grande pedra? Roanthropos Ótimo. Roanthropos. perei. É quase isso. É ferei ou perei. Perei. Isso. Tem um P ou um F, né? Assim, um P aspirado ou um F. Menan litum. Megan Liton. Isso. E aí você também poderia dizer Tom Megan Litton. Mas, na verdade, ele nem queria que você dissesse Tom Megan Litton. Ele queria que você dissesse Megan Litton Ferey. Porque ele queria que você imitasse a ordem de cima. Então, como é que seria? Imitando a ordem da 4?
Hoanthropos megaliton perei. Isso, muito bem, muito bem. Vocês entenderam. Agora temos a 5. Quem pode ler a 5, gente? Quem se voluntaria? Ninguém? Quiser repetir, gente, eu tenho umas 30 e poucas. O Hoanthropos ton siton pareque. Isso. Como é o seu nome mesmo? Você é a Claudete. Claudete. Por favor, Claudete. É porque não está aparecendo seu nome aqui. Claudete, Não. vá, por favor. Sim. Hoanthropos ton siton pareque. Sim, O homem, agora né? traduza. Eu estou pensando, fornece também alimento. Sim, mas aquele também que você poderia dizer Ele oferece, produz, dá. oferece, dá, né? Isso. Como é que Fiquei seria? meio em dúvida com ela. O homem fornece alimento, ou dá alimento, Isso. O homem dá o alimento, fornece dá o alimento. o alimento. É. Aí você conseguiria traduzir a frase de Diceópolis levanta a pedra pequena, Eu até sei, imitando. mas esqueci de levantar, deixa eu ver. Rodicaiópolis, sim, Rodicaiópolis, eu me esqueci de levantar, que não. Levantar seria aire, aire. Aire, não, mas aí ele é no fim. Rodicaiópolis, Macron, Não, tá aqui é pequena, micron, né? Não é micron. micro, é micron. Tom Micron, Liton, Liton, como é o nome? Eu esqueci, aire, aire. Arei, é isso. Então seria Seria isso, mas Rodicaiópolis, repete, Rodicaiópolis, Rodicaiópolis, ton micron liton, Tom Micron, Liton, aire. Aire. Isso, muito bem, muito bem. Aí, aqui tinha um pequeno texto com vocabulário que era para vocês já terem aprendido até este ponto. Então, ele é muito pequeno, o nome do texto é Rocleros. Rocleros. Deixa eu ver, é isso mesmo, é isso aqui. Nem mais, nem menos. Então, é para vocês já terem aprendido todas essas palavras. Era para vocês terem mandado brasa em decorar cada É uma verdade, dessas professor. palavras e já saberem cada uma dessas palavras, menos Oknei. Oknei é a única palavra aqui nesse texto que é para vocês terem que adivinhar qual é. Baseado que você já conhece a Oknos. A Oknos. Você já conhece a Oknos como aquele que não é covarde, aquele que não é preguiçoso, aquele que é diligente, corajoso, enérgico. Quem quer ler para mim esse texto em voz alta? Eu posso ler de novo? Pode, Claudete, por favor. Macros estin hoponos kai calepos rode autorgos ocnei al ai Georgei ton cleron Kalos gar estin ho cleros kai polin citon
pareque. Pareque. É porque eu aprendi com esse outro som aí, me Isso, atrapalha. você tá, como é que é o nome? Erasmiana, você aprendeu primeiro, aí eu tô tentando te ensinar reconstituída. Não se preocupe, vai, o som que sair vai dar certo, vai. Tá certo. Caire un ho antropos iskyrios gar estin kai u polax kamnen. Isso. Aí então, Oknei seria alguém que foge, né? O verbo tipo e se esquiva, foge, né? Evita o trabalho, evita a guerra. É difícil de traduzir, né? A gente às vezes às vezes dá para traduzir como não foge, não se esquiva, né? Tudo bem? Ou melhor, esquivas, não, porque tem o uk, né? Vem antes, não tem o uk. Não se esquiva. Não se esquiva, não foge, né? Aí, É para traduzir? não, ainda não. Aí Não, aqui, ainda não. o cockney, né? Aí eu te pergunto, ti poiei roal turgos, ti aei poiei. Me responde, ti poiei roal turgos, ti aei poiei. Me diga, Claudete, ti poiei roal turgos. O que o agricultor faz? O que é que ele faz? O que o agricultor faz, isso aí. Isso, ti poiei roal turgos. Grande peraí, Marcos cai para lá. Ti aei poiei. O que ele sempre Ele faz. não se esquiva de George Tom Claron, de cultivar o campo. Isso. É isso? E ele está sempre Está sempre cultivando o campo, né? Trabalhando, né? isso, cultivando o campo, cultivando o seu lote, a sua fazenda, né? Tom Claron. Isso. O seu lote, seu quinhão. Isso, tá aqui, ó, Tom Claron. Tudo bem? Aí alguém aqui quer responder a 2? Tina Rocleros Pareque. Professor, Oi. professor, o senhor poderia ler o texto, porque o problema do meu headphone e eu perdi a leitura. Foi. Não, certo, tudo bem. O senhor poderia repetir? Claro. Seria Olha aqui, ó. possível? O texto é um texto curto, montado com palavras que vocês deveriam já ter aprendido, menos Oknei. Oknei é tipo foge, se esquiva, não quer trabalhar, alguma coisa assim, né? Aí aqui, Rocleros, a fazenda, o lote, né? Macros estin oponos, kai kalepos, rodeal turgos, o cockney, alaei georgei ton cleron, kalos garestin rocleros, kai polin siton pareke, kairei un roato anthropos, esquiros garesti, kai upolakis kamnei. Aí tinha uma pergunta. Tipoiei roal turgos. Faltou aqui. Está errado aqui, Obrigado. ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deveria ser roal turgos. Roal turgos. Tipoiei roal turgos. Tiaei poiei. O que é que o fazendeiro faz? O que é que o fazendeiro está sempre fazendo? Rodeal turgos, o cockney. Alaei Georgei Ton Claron. É a resposta. Rodeal turgos, o cockney. Alaei Georgei Ton Claron. O fazendeiro não se esquiva, mas está sempre cultivando a sua fazenda, está sempre trabalhando, né, na sua fazenda. Tudo bem, gente? No seu lote. Aí aqui a segunda pergunta. Quem pode responder a segunda pergunta?
Tina Rocleros Pareque. Tina Rocleros Pareque. O que a fazenda oferece? Tina Rocleros Pareque. Seria Polus Citon? Muitos grãos? Isso, Polyn Citon. Ou Polum? Isso, Polyn Citon Pareque. Ela oferece muito grão, né? Muito alimento. Tranquilo? Aí agora, A3. Ticaire Hoanthropos. Ticaire Hoanthropos. Por que o homem se alegra? Ticaire Hoanthropos. Quem pode responder essa pergunta? Ticaire Hoanthropos. Por que o homem se alegra? Ticaire Hoanthropos. Por que o homem se alegra? É porque ele é forte e não se cansa muito? Isso. Aí onde é que tem isso? Ishuros garesti que o Polakis Kamnei. Isso. Como é o nome? O seu nome é Juliana, né? Fabiana. É Fabiana, perdão. Isso mesmo, Fabiana. Perfeito, perfeito. Exatamente. É ali, né? Skiros garesti Kaiu Polakis Kamnei. Perfeito. Aí agora, você respondeu a terceira, né? Aí tem um outro exercício. Esse aqui é o gama. Meletema gama. Diceópolis. Então, aqui o desafio é traduzir essas frases para o grego. Fabiana. Sim. Você conseguiria tentar traduzir a primeira? Acho que não. Eu não me lembro desse nem sempre, professor. Nem sempre aí, você não vai dizer nem sempre, você vai dizer não sempre. A dica é essa, você não vai dizer e esse se regozija é o mesmo que se alegra. Como é que você diria? Rodicaiópolis. Hairei. Isso, seria o se alegra, né? Isso aí. Aí, como é que seria o nem sempre? Seria o não também? É um... Ai, meu Deus, é um... Seria o não. Como é o sempre? Aí. O caei. Aí. Nem sempre seria o caei. Rodicaiópolis. O caei. Cairei. Rodicaiópolis. Aí. Airei. Isso, perfeito, perfeito. Mais uma pessoa. Alguém gostaria de tentar traduzir a 2? A verter para o ele sempre trabalha no campo. Isso. Agro. Você pode dizer aí. Como é que é trabalho? Entou agro. Ponei aí. Aí. Ponei aí. Aí. Repetindo. Entou agros. Ponei aí. Isso. Só deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A gente fez uma lista de presença naquele dia, né? A gente pode usar ela de novo hoje. Deixa eu pegar ela aqui lá no Classroom. O pessoal está preocupado com a lista de presença.
Já são 8h13. A gente pode usar mesmo. É só uma questão do dia que vai ficar diferente. Deixa eu ver aqui. Quando você responde, né, o formulário do Google, ele carimba, né, assim, do lado do, assim, o horário e o dia em que você respondeu o formulário. Então, se eu tiver liberado para você responder mais de uma vez o formulário, eu espero que eu tenha, você vai conseguir usar a mesma lista de presença daquele dia. Deixa eu ver aqui. Pega aqui. Alguém aí mandou aí alguma coisa? Não, alguém fica querendo entrar, o Igor. Não está abrindo aqui o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Hum. Só um minutinho aqui, gente, para eu conseguir aqui abrir a lista de presença. Eu estou tentando aqui permitir que o Igor entre, mas não está dando certo. Eu acho que eu estou travado aqui. Vocês ainda me escutam, gente? Abrem, alguém fala alguma coisa aí para ver se vocês me escutam.
Sim, o pessoal estava preocupado em ir embora, né? Aí eu estou tentando aqui compartilhar aqui o negócio, mas está travado. Não destravou ainda. A Sam eu acho que deve ter copiado lá do Google para Classroom para cá. Eu perdi a conexão, eu vou ter que recuperar. Isso aqui, uns minutinhos. Olá, gente. Olá, gente, tudo bem? Aí tive uns problemas aí. Às vezes a gente consegue fazer o que a gente quer, mas a gente às vezes não. No momento, eu vou tentar mandar de novo, né, no chat o, o, a lista de presenças que eu queria. Mas eu não sei se. Deixa eu ver se eu botar aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala aí para ver se vocês estão me ouvindo. Sim, professor. Teve alguém que colocou uma lista aí no chat, professor. Não, alguém colocou, né? Aí só para ter certeza, eu vou mandar de novo. Para caso não tenha sido a mesma, eu vou mandar uma outra. Ou pelo menos com sorte será a mesma lista. Vamos ver aqui. Eu vou mandar aqui de novo. Eu espero que vocês respondam aí a lista, porque acho que vocês estavam preocupados em responder a lista. E aí temos, mas a gente ainda tem ainda umas 39 pessoas, bastante pessoas, assim, acho que tinha uma pessoa chamada Igor tentando entrar. Ela conseguiu entrar? O Igor conseguiu entrar ou não? Conseguiu. Conseguiu, né? Tá tranquilo, porque travou várias vezes aqui enquanto eu tentava permitir a entrada dele. Então agora, por favor, usem o link aí que eu mandei para vocês e preencham, né, o formulário lá do Google com a presença de vocês de hoje. Espero que dê tudo certo. Aí, deixa eu ver se ainda, mesmo assim, ainda temos ainda alguns minutos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, aí eu não interrompi a gravação porque o gravador ele grava nessas coisas, mesmo quando a internet cai, ele costuma continuar gravando. Então vocês vão, quando vocês forem ver o vídeo depois, vocês vão ver o meu ponto de vista do que é que eu estava vendo durante a gravação, durante a queda da internet. E aí vocês vão ver aí o, o meu ponto de vista. Mas eu agora vou tentar aqui compartilhar a tela novamente
para continuar o finalzinho da aula. São 8h24. Eu ainda tenho. Pronto, eu já enviei. Tudo bem. Aí, quem quiser preencher lá o formulário, por favor, preenche. Aí, Eu já enviei. tudo bem, tudo bem. Aí, sim. Então, aqui tínhamos, assim, umas duas frases, né? As duas frases eram: então ele está muitas vezes cansado, pois o trabalho é longo. Então, é interessante que vocês dissessem alguma coisa como. Alguém gostaria de tentar traduzir essas frases para o grego? Não? Então era interessante que você dissesse alguma coisa assim como é, Kamnei un Polakis. Kamnei un Polakis. Está travando, professor. Tô Eu não sei se travando? está ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Estou travando para todo mundo? Hum. Bom, é um problema, né, chato, né, esse negócio de travar, né? Eu espero que a gravação fique melhor, mesmo que trave para vocês. Então, a terceira, né, esperava-se que você dissesse alguma coisa como Kamnei un Polakis, ou Polakis un Kamnei, né? Muitas vezes Polakis um, então Kamnei, está cansado. Rogarponos esti macros. Rogarponos esti macros. Ou macros esti. E a quarta, que diz: mas ele não se esquiva, pois ele ama a sua casa. Você poderia dizer: Alá ukoknei tongar 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 oikon filei, tongar oikon filei, pois Ouvindo, Sim. professor. Ouvindo então. deixa eu ver se eu tiro aqui a minha câmera. Sem a minha De vez câmera, em quando trava. Agora eu não estou vendo a apresentação. sem a minha câmera, vocês me escutam? Como é que está? É muito estranho. Sim, gente, olha, quando vocês forem ver essa gravação, vejam que eu tentei aqui reconectar, mas está tendo problemas aqui de gravação hoje, né? Tá, não. Gente, vamos ver aqui. Deve ser. Internet tem dessas coisas, né?
Amigos, vocês me escutam pelo menos para a gente concluir a aula? Perfeito. Estou escutando o Sim. professor alto e claro. Perfeitamente. Então, olha, Tá bom, vamos. o áudio tá show. Então eu vou tentar aqui concluir a aula assim, né, no áudio, né? Por favor, me perdoem. Eu vou aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou aqui gravar assim, a tela que eu tô. Eu não vou tentar compartilhar a tela com vocês. Eu só vou pedir que vocês deem uma olhada naquele exercício 3, o 3 beta, melhor, 3 gama, né? Lá do. Melhor, 3 gama não, 1 gama, né? Lá do primeiro capítulo, né? Que tinha lá mais 2 frases. As 2 frases eram: então ele muitas vezes está cansado, pois o trabalho é longo. E você deveria traduzir como assim como algo como Polakis, que é muitas vezes, que seria um então, assim, por isso, aí Kamnei, está cansado, se cansa. E pois o trabalho é longo, você traduziria alguma coisa como rogar ponos, pois o trabalho, rogar ponos, estimacros, é longo, estimacros, ou macros estim. Tranquilo? Vocês conseguiram entender? Deu, né? Para entender alguma coisa? Aí, mas ele não se esquiva, pois ele ama a sua casa, que é a quarta frase. Você deveria traduzir alguma coisa como mas ele não se esquiva, seria alguma coisa como alá o cockney, Cockney seria o se esquiva, né? Uk seria o não, né? Alá o cockney, você não precisa traduzir o ele aí. Alá o cockney. E pois ele ama a sua casa, você traduziria com algo como filei gar tonoikon, ou tongar oikon filei, pois sua casa ama, né? Tongar oikon filei, ou pilei, na pronúncia mais reconstituída. Tá dando para entender? Deu para entender, né? Tranquilo, né? Aí, aqui, deixa eu ver se eu... Aí, no finalzinho, aí isso era muito bom que eu conseguisse compartilhar. Vamos ver se eu consigo compartilhar de novo. Ver se a internet melhorou um pouquinho agora. Se não travar muito... Pronto, vocês estão vendo? Então, aqui a gente ia ver o clássico Hellenike, o grego clássico, clássico Hellenike. A gente ia ver uma frase de Herakleitos ho Hefesios, ou melhor, Efésios, ou Pésios, que é o Heráclito, o filósofo grego Efésio, né? De Éfeso. E ele dizia, o Heráclito, Pantacorei Caiuden Menei. Pantacorei Caiuden Menei. Que seria algo como todas as coisas escorrem, todas as coisas se movem e nada fica, nada permanece, né? Ele tinha essa filosofia do movimento, do fluxo, do devir, né? Pantacorei Caiuden Menei. Tranquilo, e aqui é uma frase interessante porque ela usa o presente, a Triton prósopa, que é a terceira pessoa, né, que é a que vocês viram até agora, né? O corei é para você reconhecer e o menei também. Sim, Rodrigo, tente preencher o formulário. Assim, você não viu que eu tentei mandar um formulário? Eu tentei mandar um formulário aqui, olha, eu vou mandar de novo. Ainda tem 38 pessoas aí, né? Tentem preencher o formulário aí para poder a presença de vocês, marcar a presença de vocês. Tem 36 pessoas
presentes, né? Então, aí, quem não preencheu o formulário, tente preencher hoje para mostrar que estava presente. Aqui eu posso tentar deslizar assim na gravação e mostrar quem estava presente. A Dalgisa Marques estava presente, Alexandro Lima, Ana Amélia Brito, André Luiz de Souza, Andressa Rocha, Célio Neri de Araújo, Claudete Souza Castro, Cláudia Janaína, Cláudio William Loss, Cleudiane Nunes, Fabiana Vieira, Fabrício Frois, Gilson Andrade, Ítalo Fontinelli, Jackson César Coelho, Jefferson Santos, João Pedro, João Vitor dos Santos, F. dos Santos, Jones Souza, Josué Machado, Ketley Lima, Kevin Tenerelli, Maria Lourenço, Miriam Cirino, Nazildo Andrade, Neudes Silvandro, Peter Sidney dos Santos, Robson Catunda, Rodrigo Lagoas Ferreira, Rodrigo Lamounier, Sofia Leal, Solange do Carmo Vidal, Victor Bruno e Walter Ferreira. Ou continuando aí. Pronto, ele rapidamente aí, todos os que estavam presentes no finalzinho da aula, né? Aí, na sequência do finalzinho do capítulo, tinha um exemplo de Heleniketes Kaines Diatekes. Heleniketes Kaines Diatekes. O grego, né, do Novo Testamento, né? Tes Kaines Diatekes, que é o Novo Testamento. Aí, Lucas, Roiatros, Roagapetos. Então, Lucas, o médico amado, como ele é chamado lá em Colossenses 4:14, ele teria atribuído né, um livro, o Evangelho, né? O nome desse Evangelho, em grego, é assim, escrito assim, em letras maiúsculas, mas nas edições modernas a gente escreve, né, dessa forma, né, em minúsculas, né? To Hagion Evangelion to Katalukan. Isso numa pronúncia reconstituída ou mais erasmiano. Se não fosse uma pronúncia moderna, seria To Hagion Evangelion to Katalukan, né? Mas muito semelhante, não seria tão diferente. Mas a pronúncia moderna acaba aproximando Evangelion da nossa palavra evangelho, né? Evangelho. Tudo bem? Então seria, né, o Santo Evangelho, o segundo Lucas, aquele de acordo com Lucas, traduzido, né? Torragion seria o santo, Evangelion seria, a gente normalmente traduz como evangelho, mas podemos traduzir como também boa nova, uma notícia boa, né? Tocatá, Lucan, seria o catá, seria tipo de acordo com, ou segundo, né? Normalmente a gente traduz como segundo, né? Aí aqui rege, né? Aqui está regendo o caso acusativo, Lucan, né? Lucan. Perceba lá que o nominativo é Lucas e o acusativo é Lucan, né? Desse nome, Lucas. E aí, aqui na sequência, a gente tinha esse texto que aparece na versão italiana e na versão espanhola, né, que é uma tradução da italiana, que dizia Roikos microsestim, alá kalos, roun anthropos tonoi confilei, entoi agroi, roponos kaleposestim, kai rodicaiópolis, aei malakamnei, micros garestin roagros, macros de roponos, Skaptegar tonagron hoanthropos, caiponei polincrono, endetoi oikoi, resicastei, cai uketi ponei, enun ton toi oikoi, rodicaiópolis cairei. Então aqui deveria, vocês também é uma reformulação usando, né, o vocabulário que vocês já viram, para repetir, né, tentar fixar o vocabulário, né? É o lar, né, a casa, roicos, né? A casa é pequena, mas bela, pois
por isso, né, o homem ama, né, a casa, sua casa, seu lar. No campo, né, o trabalho é difícil e o Discípulos está sempre muito cansado, pois o campo é pequeno, mas o trabalho é longo, pois, né, ele cava, o homem cava o campo e trabalha muito tempo, durante muito tempo. E no campo, melhor, na casa, na sua casa, né, ele descansa, rescasde, caiu que tiponei, e não mais trabalha. Em num toi oikoi. Por isso, né, então, assim, né, na sua casa, né, na casa, o de Caiópolis caire, o de Seópolis se alegra, regozija, né? Então, aqui era um texto que usava as mesmas palavras dos textos anteriores, reformulando, né, e assim introduzindo, né, assim as, a, as frases, né, com uma outra, para poder você tentar fixar, né, o vocabulário, né? Falei do nominativo e do acusativo na aula passada, né? E falei por alto do dativo, muito pouco, né? Falei do dativo. Mas é claro que a gente ainda vai falar sobre isso. Aí a gente vai entrar aqui só por alto no capítulo 2, Roxantias. O capítulo 2 começa com essa figura, onde tem dois homens e um boi, um deles está com uma vara, o outro está com um arado, né? E a frase dizia: Romen de Caiópolis elaunei ton bun, rodedulos perei toarotron. E aí vocês deveriam meio que tentar ler, adivinhando aqui algumas palavras. Claudete, você que já estudou mais, você lembra aqui dessa frase? Consegue ler com facilidade? Uhum. Isso. Aí, aqui, João, quer falar? Ótimo, João, tente. Isso, perfeito. Muito boa tradução. Você traduziu aí de um lado e do outro, né? O men e o de. Essas partículas aí, às vezes a gente pode traduzir dessa maneira. Às vezes a gente traduz de uma outra forma ou não traduz, mas o men e o de, essas partículas aqui, quando elas vêm em conjunto, né? Men, de, dá pra gente traduzir assim, de um lado, do outro, né? Enquanto isso, enquanto um, enquanto o outro, né? Tipo isso, né? Aí aqui vai ter um paralelismo entre o de Caiópolis e o doulos, que é o escravo. Então aqui você teria aqui o de Caiópolis, ele está conduzindo o boi, né? Tá cutucando o boi aqui para ele ir para frente, e o rodulos, o escravo, vai na frente carregando o arado, né? Toarotron, que é uma palavra neutra. Porque a gente percebe que ele é uma palavra neutra porque tem o artigo to. Aqui ele está no acusativo, mas não tem o ni. Por isso é que a gente pode perceber que essa palavra aqui, arotron, é uma palavra neutra, né? O arado. Aí a gente devia ver, né, o vocabulário aqui, né, deste capítulo 2, né, alfa, que tinha umas léxeis, umas palavras, uns remata, uns verbos, ekbainei, seria alguma coisa como caminha para fora, o sai, elaunei, seria conduz, né, dirige, elte, que seria um imperativo, vem, elte, vem, ou venha, venha, né? Mas pode ser também vai, vai.
Aqui, no texto aqui vai ser vem, venha. Kateude, que seria dorme. Kalei, que seria chama. Paresti, ou parestin, que está presente, está aqui, né? Speudei, que seria se apressa, corre. Aí a gente viria também um zonômata, toarotron, que eu esqueci de pagar aqui o significado, que o objetivo aqui não era ver a tradução, o objetivo aqui era ver a palavra no grego. Toarotron. O outro arquivo que eu tenho, mandei, tinha, né, as traduções. Então, toarotron é uma palavra neutra, por isso tem um artigo aqui, to, é o arado. As palavras neutras, o nominativo e o acusativo vão ser iguais. Então, sempre vai ter essa mesma forma aqui, toarotron, no nominativo e no acusativo. E também o artigo, taartra, vai ser to, no nominativo, quanto no acusativo vai ser to, sem unir. Aí, rodulos é o escravo. Rodulos é o escravo, ou servo. A antonimia, que é os pronomes, né? A gente vai ver nesse texto ego, que é o eu, né? Lembra de ego, né? Ego seria eu. Epíteta, que são os adjetivos, a gente vai ver argos, que é preguiçoso ou ocioso, né? Que não está fazendo nada. Epiremata, que é os advérbios, a gente vai ver o me, que é uma outra forma de não, só que é usada com imperativo nesse texto. Ruto ou rutos, que seria o dessa maneira, né? Dessa maneira, ele tem um sigma que ele é eufônico. Quando na sequência vier uma vogal, né? Vai ter o sigma. Quando vier uma consoante, não vai ter o sigma. O ti, que a gente usa para dizer assim, por quê, é um interrogativo, né? Por quê ou o quê, né? Tanto pode ser o quê ou por quê. Aí as partículas, moria, a gente vai ver o men e o de neste capítulo, né? Que a gente pode traduzir de várias maneiras, de um lado e por outro lado, enquanto um está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Um paralelismo, né? Vai haver um paralelismo, né? Quando essas partículas vierem juntos, né? Men, de. E também a gente vai ver um nome próprio, Kyria onômata, que é Roxantias, que seria Roxantias, a gente traduz como Xantias, mas a gente poderia literalmente traduzir como o loiro, o amarelo, né? É o escravo aqui, ele tem meio que um apelido, né? Um nome apelidado, né? Ele é o loiro, né? É um nome típico de escravo, né? Roxantias. Ou a gente traduz às vezes como Xantias, mas a gente daria para chamar o loiro, né? O amarelo, né? Também esse é o vocabulário que você deveria aprender para a próxima semana. Próxima semana você tem que ter aprendido já todo esse vocabulário. Aí tínhamos aqui algumas frases, a gente tem 10 minutos. Eu vou ler rapidamente o texto para vocês aqui nesses 10 minutos. Rodicaiópolis, ekbaine, ektuoiko, kaikalei, tonixantian. O Dicéópolis sai da casa e chama o Xantias, ou o loiro. Roxantias, dulosestin. O Xantias é um escravo. Esquiros menantropos, um homem forte. Por um lado, argos de, mais preguiçoso, né? Por outro. Ugar ponei, pois não trabalha, em me parestin, ro de Caiópolis. Se não está presente, o Dicéópolis. Ninde cateudei entoi oikoi. Agora, né? Está dormindo, né? Dentro da casa, né? Entoi oikoi. Roum de Caiópolis, calei auton, cailegei. Então, né, por isso, né, o Dicéópolis o chama e diz, e fala, El tereuro oxantia, ticateudes. Ele diz, vem aqui, ó Xantias, ó amarelo, ó loiro, por que dormes? Por que você está dormindo?
Mehutos argos isti, ala espeude. Mehutos argos isti, ala espeude. Não seja tão preguiçoso, não dessa maneira preguiçoso seja, mas apressa-te, ou se apresse, ou corre, né? Corre. Roum xantias bradeos ekbainei ektuoico cailegei. Então, né, por isso, Xantias lentamente, bradeos ekbainei, sai, né, anda para fora, ektuoico, para fora da casa, cailegei, e diz, o que ele diz? Tiei ruto caleposo, ó despotar, porque você é tão difícil, ó Senhor, ó amo, porque és tão difícil ou tão duro, né? Aqui difícil, calepos, pode ser duro, cruel, né? E aqui o ruto, perceba que aqui ele ficou sem o sigma, porque na sequência tem um que. Então é tão, porque é dessa maneira, tão, porque você é tão difícil, tão duro. Ó déspota, ugar argos em mim, alaeda espeudo, pois eu não sou preguiçoso, eu não estou sem fazer nada, mas já estou correndo, já estou me apressando. Aleda espeudo, rode de Caiópolis leguei, e o de Ceópolis diz, el tedeuro caicilambane, vem aqui e ajuda. Silambane pega junto, ajuda, né? Silambane. Aqui teve um probleminha na transliteração. Era para ser um M. Silambane. Aí, airegar toarotron, caipere auto prostonagron. Levanta, pois, ou pois, levanta. Aqui com o pois não vai caber tanto, né? Mas você pode dizer com efeito, né? Levanta com efeito, né? O arado, né? E carrega ele, o carrega, né? Para o campo, prostonagron. Aqui autor não tem o ni, porque está se referindo a toárotron. E toárotron é neutro, então autor vai ser neutro também. Não vai ser autônomo. Autônomo é masculino, autor é neutro. Seria um ele, né? Aqui, ego, gar, elauno, tusbus, elauno, tusbus, pois eu, né, eu conduzo os bois, eu vou dirigir os bois, né, vou lá atrás cutucando os bois com a vara, né, ala espeude, micros mengarestim, roagros, macros de roponos, mas apressa-te, pois o campo é pequeno, por um lado, né? Por outro, o trabalho é longo, né? Macros de roponos. Eu estou lendo rapidinho, pronto, deu para concluir aqui. Aí acho que vou até gravar aqui um pedacinho da gramática, que eu vou voltar nessa gramática na próxima aula, mas aqui já vou dizer algumas coisas da gramática. Então, nesse texto, apareceram as frases como elauno tusbus, elauno tusbus, que é eu dirijo os bois, eu estou conduzindo os bois, né, cutucando os bois com a vara, né? E aí, elauno, quem é o sujeito? É eu, né? Eu conduzo os bois, né? O sujeito aí está desnencial. A desnência é aquele ômega ali. Ticateudes, porque você está dormindo, porque dormes, né? Porque tu dormes. Aí o sujeito aí é a segunda pessoa, né? Então a primeira é proton deutera, melhor, proton prósopa, e a segunda é deuteron prósopa, né? Isso, ti aí é um pronome interrogativo, mas o que eu queria que vocês percebessem são as desinências aqui, né? Lio, aí aqui esse verbo aqui, lio, é um verbo padrão que a gente usa às vezes para dar um exemplo nas gramáticas, porque ele é um verbo que tem a raiz pequenininha, aí cabe bastante nas tabelas. Então,
Então, lio significa eu solto. Eu solto, eu desato, né? Eu liberto, né? Então, lio significa eu solto, eu estou soltando, eu solto de fato. Lies significa tu soltas, tu estás soltando, tu soltas de fato. Liei seria ele solta, ele está soltando, ele solta de fato. Por que eu digo assim, está soltando? Porque o aspecto verbal, né, a duração, né, do significado do verbo no presente do indicativo é progressivo. Então eu posso traduzir também assim como está soltando, né? Aí aqui do outro lado você tinha o verbo eimi, ei, estim, né? Que aqui eu botei aqui sem o acento, né? O eimi, mas eu acho que era, se eu não me engano, era assim. Eimi, espera. Eimi, se fosse, né? Mas ele perde o acento. Esse verbo aqui, normalmente ele perde o acento. E o estim, né? Essas palavras são enclíticas, elas perdem o acento. Mas isoladas, você vai dizer eimi, ei, esti ou estim, que seria eu sou, ou estou, ou existo. Ei seria tu és, tu estás, tu existes. E esti ou estim seria está, existe, ou há, né? É um verbo que é irregular e ele é de uma outra conjugação que não é a conjugação do ômega. Ali do lado você tem a conjugação do ômega, lio, lies, liei. E aqui esse verbo é da conjugação do mi. Então esse mi, iota, né? Ele vai ter todo um grupo de verbos que vai ter essa primeira pessoa em mi. Mas fora isso, o verbo eimi, ele também é irregular. Ele não vai ter o mesmo radical sempre. E esse radical vai se modificar muito, né, de um tempo para outro. Mas a gente viu a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. A gente está vendo aqui nessa tabela. Aí a gente também vai ver um outro tipo de verbo, que é o verbo contrato. Só que a gente só vai ver o exemplo do verbo contrato em Y hoje, que é, por exemplo, filéo, que é o verbo amar, gostar. Então, filéo é eu amo, fileis é tu amas, filei é ele ama. Só que esses verbos vão contrair esse Y, ele tem um Y que vai contrair com a terminação. Então você não vai dizer filéo, ou você vai ler, você vai encontrar filó como presente, eu amo. Fileis, né, como presente, tu amas. Filei, né, ele ama, né? Aí, ao lado, ele deu também o elauno, né, que é eu conduzo, eu dirijo, né? Elaunes, tu conduzes, tu diriges. Elaunei, ele conduz, ele dirige, para vocês perceberem que nem sempre vai ter essa acentuação assim na última sílaba, né? Não, ele não só indica a contração, mas ele indica que é longo, né? A contração dá sempre vogais e ditongos longos. E aí, aqui a contração, né, da vogal com uma vogal longa, deu, é claro, uma vogal longa, e aí, acento como era acentuada, é acentuada com circunflexo. Filó, fileis, filei, né? Acentuado com circunflexo. Às vezes não vai aparecer esse circunflexo, mas aqui no presente aparece, né? Nessas três pessoas. Filó, fileis, filei. Aí aqui já no verbo que não é contrato, como elauno, né? E esse elauno, elauneis, elaunei. Uma coisa que vocês têm que perceber é que os verbos eles vão ter um acento que ele vai tentar ser paroxítono, oxítono. Só não vai ser, paroxítono ou proparoxítono. Só não vai ser paroxítono ou proparoxítono se o verbo for muito pequeno ou se não tiver acontecido nenhuma mudança no verbo
que possibilite, né, o acento ser paroxítono ou proparoxítono. Então aqui launo era paroxítono, ele continua proparoxítono. Como seria a primeira pessoa do plural? O Peter perguntou. Aí aqui, vocês querem que eu responda, gente? Porque se eu responder, eu vou adiantar a matéria. O Atenásia é assim, ele apresenta as 3 pessoas do singular para depois apresentar as 3 pessoas do plural na outra aula só. Então é isso. A gramática de hoje era essa. E ainda tinha mais um outro exemplo que era esse aqui. Ego men ponó su de cateudes, que é o problema dos pronomes pessoais. Existem pronomes pessoais em grego, mas assim como em português, a gente não precisa usar eles porque a gente tem desinências número pessoais. Então, se eu digo eu digo trabalho, você entende que o sujeito é eu. O sujeito desinencial, oculto, é eu. Então, não preciso dizer eu. Se eu digo eu trabalho, se eu digo eu trabalho, ego men ponó, su de cateudes, eu estou meio que fazendo uma ênfase, né, em um paralelismo, né? Tipo, eu trabalho, você fica dormindo. Viu, gente? Então aqui, normalmente você só vai usar o pronome pessoal em grego quando for uma questão extremamente enfática, né, que você quer dar uma ênfase, né, a esses pronomes. Então, ego, men ponó, eu trabalho, estou trabalhando enquanto você está dormindo. Pois é, gente. Aí aqui a gente vai meio que encerrar por hoje. E aí na próxima aula eu reviso isso aqui e a gente começa a aula fazendo esse exercício aqui, 2 alfa, traduzindo essas frases aqui. Boa noite para todos. Já vão lá fazendo, né, trabalhando no capítulo 2. Boa noite, gente. Tudo de bom.